políticas e problemas mesmo políticos. Começar. Bem, olá, você que está aí nos acompanhando na fanpage, tanto do Partido dos Trabalhadores aqui da Câmara dos Deputados, quanto também na fanpage do deputado Assis Carvalho. Nós estamos com o deputado Assis Carvalho, é muito dinâmico, vocês podem analisar a rede dele, entre lá na fanpage Assis Carvalho. Toda hora, sempre reunião, quando está no Piauí, com todos os grupos e das cidades, e tratando dos assuntos de interesse da cidade e também de interesse partidário, porque o deputado é o presidente do Partido dos Trabalhadores no Piauí. Deputado, vamos começar falando um pouco do Piauí. O senhor tem essa história, né, de Oeiras, já terceiro mandato, anda o estado todo sempre e recebe todo mundo com muito carinho, é tratado com muito carinho também por quem recebe o senhor nas suas visitas. Como está a perspectiva para o Piauí esse segundo semestre? Olha, o estado do Piauí é um estado que tem uma dependência muito forte de recursos federais, e depois do golpe que nós tivemos e o fim do período republicano, o estado vem sofrendo bastante, porque o estado tem uma limitação de recursos próprios e, infelizmente, de 2016 para cá, nós temos uma situação extremamente dolorosa, porque o governo federal tem tratado o país como se fosse a sua própria casa, decidindo para onde os recursos do povo brasileiro serão destinados de acordo com seus interesses políticos partidários. E o governador Wellington Dias, muito dinâmico, ele vem buscando discutir isso no país inteiro para que a gente consiga, junto ao STF, liberar a parte que é de direito do nosso Estado. Hoje, se aquilo que é direito nosso fosse liberado, a gente estava com um fôlego financeiro razoável. Nós tivemos agora, por exemplo, R$ 1,5 bilhão que a Justiça deu em relação à passagem do Fundeb para o Fundef, e que até agora esse recurso não chegou aí nos cofres do Estado do Piauí, mesmo com a decisão já dos tribunais. Nós temos uma luta do Estado do Piauí para o governo devolver parte do FPM que eles estão retendo, do Brasil inteiro, inclusive. Quer dizer, um dinheiro que é um fundo constitucional, legal, mas o governo federal, desde 2016, vem causando esse constrangimento de não passar o valor integral para o nosso Estado, nem os municípios. Nós temos, por exemplo, ainda um valor a ser recebido da época que federalizaram a Eletrobras para poderem privatizar e ficaram devendo ao Estado do Piauí, que era a proprietária da Eletrobras na época, que era chamada CEPISA, e estamos aí praticamente há 3 anos nessa negociação, eles não repassam o valor devido. Então, é um governo não republicano que prejudica os estados mais modestos, mas a gente está tentando sobreviver como é possível. E por isso que os governos do Nordeste estão se reunindo num grande consórcio, que é uma alternativa de fazer negociações com investidores, independentemente deste governo maluco que está aí, que não tem noção de dirigir nem a sua própria cozinha e quer dirigir um país como o Brasil. E o embaixador da China, inclusive, já esteve reunido com o governador Rui para ver, da Bahia, para ver quais são os investimentos que a China pode fazer nos 9 estados do Nordeste. O governador se encontra neste momento na China, dialogando com vários empresários. Existem vários interesses de investidores no sentido de investir no Nordeste, onde você tem uma riqueza extraordinária, você tem uma riqueza desde a questão da energia solar, você tem uma riqueza que trata, graças a Deus, né, de uma situação cultural como nenhuma outra parte do país tem. Nós temos um turismo encantador em todo o nosso Nordeste, nós temos as praias mais limpas do país, né, e mais acolhedora. Então nós temos um potencial imenso. Infelizmente, sofremos um preconceito muito elevado por governos, à exceção do PT, e aí eu quero destacar o presidente Lula e o presidente Dilma, que olhou o Nordeste como país. Os demais governos que tivemos nesses 500 anos sempre trataram o Nordeste como se fosse uma região de segunda ou terceira categoria. E isso é uma coisa muito triste, este olhar preconceituoso que muitos dirigentes deste país têm em relação ao povo nordestino.
Então nós vamos estar torcendo para que esse consórcio do Nordeste possa trazer recursos para esses estados que têm um PIB de 800 bilhões no Brasil, né? E são 55 milhões, é um público altamente consumidor, né? Claro, o Nordeste todo unido tem uma potencialidade significativa. Nós temos um PIB significativo, como você coloca, de 800 bi. Nós temos um público que é praticamente em torno de um quarto da população brasileira. Então, nós temos que valorizar o que nós temos. Se o governo, que aí assumiu diante das fake news, da mentira, do invencionismo, do teatro, da mediocridade, dirige esse país sem um compromisso com o país, nós temos que fazer a nossa parte e salvar o nosso povo, em que pese a dificuldade que temos e compreendemos que não é uma coisa fácil. Mas estamos nos unindo, o Nordeste está muito unido, e eu espero que cada vez mais o Nordeste se consolide com esta beleza, esta alegria que só nós temos, e isso deixa, sem sombra de dúvidas, alguns governos malucos que assumem este país como que aí está, sem compreender a nossa cultura. A gente fala de PIB e só vê o lado econômico, né? 800 bi. Mas se pegar só as festas religiosas do Nordeste, vale muito mais do que qualquer trilhão, né? E não só as religiosas, nós temos, além das festas religiosas, nós temos uma cultura muito nossa. Se você pegar, por exemplo, a cultura do boi, que hoje você olha muito para o norte, o boi tem uma imagem muito forte, na região do Maranhão, do Piauí, principalmente. Se pegar a questão das festividades juninas, ela tem uma certa característica religiosa, mas não é tanto, né? Ela é uma dança, alimento, como é que eu diria assim, vestimentas raras, frevo, maracatu, né? Musicalidade diferenciada. Então, o que nós temos no Nordeste é muita coisa. Você pegar a história da beleza do forró, do shot, isso é coisa nossa, isso é coisa que só dá para compreender quem vive a cultura. Mas se você pegar exatamente digamos assim, o filé do MPB, é nordestino. Sim, sim. Você vai lá para a Bahia, que você tem das belezas do Gilberto Gil, do Caetano Veloso, da Gal Costa, da Maria Bethânia. Mas aí, se você der uma viajada a mais, meu amigo, você vai encontrar exatamente no solo nordestino, passando pelo Ceará, passando pelo Maranhão, passando pelo Piauí. Aqui lembrar, por exemplo, de Torquato Neto, né? Não é pouca coisa você imaginar o grande poeta da Tropicália, que ainda hoje é cantado no país inteiro, em virtude da sua criatividade rara. Então, o Nordeste é isso. O Nordeste quer ser alegre, apesar do Bolsonaro, né? Quer ter apesar alegria. do Bolsonaro. Mas ele vive com a sua tristeza, a gente vive com a nossa alegria. Isso. Bem, deputado, a gente vai agora um pouquinho lá no internacional, só para lembrar que hoje, 6 de agosto, é uma data bastante pesada para o Japão, né? Bomba de Hiroshima, depois, 3 dias depois, dia 9 de agosto, Nagasaki, mais de 200 mil mortos. Quer dizer, os Estados Unidos não é uma pátria boazinha, né? Foi a única que lançou bomba no mundo para matar, né? Não, os Estados Unidos não tem nada de pátria boazinha. Os Estados Unidos vive do sangue alheio. Os Estados Unidos é símbolo de morte. E a luta permanente dele é pela extinção do povo do mundo para que eles existam sozinhos. Este é o seu olhar demoníaco, né? Tem um povo que tem uma parcela que também é vítima das suas próprias maldades, mas o olhar da direção norte-americana é sempre isso. É ocupar o Oriente Médio para roubar o petróleo, assassinando pessoas. Eles criam a narrativa para o mundo inteiro de qualquer invencionismo. É a situação que você lembra muito bem, que hoje é uma data muito triste, 6 de agosto de 1945, quando a loucura norte-americana chega a um absurdo como esse, jogar uma bomba e matar tantas crianças inocentes, indefesas. Que culpa aquelas crianças tinham pela ignorância do mundo para morrer de uma forma tão cruel e que, infelizmente, ainda hoje a humanidade paga esse preço, porque a quantidade de doenças originadas por conta daquela agressividade, daquela grosseria, nunca será esquecida, aquela grosseria, aquela violência. Isso é coisa norte-americana, e agora eles estão fazendo isso em vários lugares do mundo. Eles roubam o mundo, eles vivem 24 horas como se apropriar das riquezas dos outros países. Agora estão querendo fazer isso aqui no Brasil,
ocupando a base de Alcântara para poder colocar os seus foguetes, para tentar dominar aqui os outros países, um governo subserviente que fica de joelho, entregando toda a nossa riqueza a este maluco, né, como querendo aqui roubar a nossa Amazônia, nosso nióbio, que é um minério raro, roubando nosso petróleo, tomando nossa Petrobras. É muito triste o que a gente está sofrendo, mas norte-americano é isso. E aqui eu não falo do povo norte-americano. O povo norte-americano tem que receber a nossa solidariedade. Eu falo das cabeças políticas de dominação empresarial norte-americana. Porque a gente tem que separar a civilização, o ser humano, o Estado. Os estados loucos que conduzem o destino. É o caso aqui, o Brasil é um país maravilhoso, de um povo maravilhoso, mas infelizmente está tendo à sua frente dirigentes que é uma vergonha para o mundo. Pois é, enquanto o Congresso estava em recesso, né, esse pequeno recesso, o governo privatizou os postos de combustíveis do Brasil. São 7.773 postos da Petrobras, BR Petrobras. Isso vai significar prejuízo para o Brasil, que vai deixar de arrecadar 13 bilhões por ano, e não vai ter esse patrimônio, e com certeza quem vai ser prejudicado é o povo mais pobre, né? Porque o posto que não der lucro ali da Petrobras, nas periferias das cidades, vão ser fechados. Porque o capital só interessa o lucro. É muito triste a gente ver uma situação como nós estamos vivendo em nosso país, a baixa autoestima do povo diante do que está acontecendo. Eu lembro que em 2002, quando nós ganhamos eleições com o presidente Lula, a autoestima do povo brasileiro estava lá embaixo. O risco Brasil, altíssimo. Ninguém queria investir aqui. Há uma política de entregar tudo o que tinha, que era privatizar tudo o que se imaginava. E o presidente Lula, ao assumir o governo desta nação, deu um novo olhar, pegou uma economia que era a 12ª economia do mundo, deixou na 6ª economia do mundo. Foi o período que, segundo a Fundação Getúlio Vargas, mais a economia cresceu neste país, em toda a história. Foi exatamente o presidente Lula, mas Lula ousou incluir os excluídos, e isso incomoda a grande elite, porque ela quer isso, ela quer se apropriar dos nossos poços de petróleo, elas querem entregar o rentismo, tudo que é patrimônio brasileiro. E há essa história aí que nós estamos passando agora pelos postos BR, que beneficia as exploradoras multinacionais, com destaque para a Shell, que é a mais beneficiada, que tem praticamente uma política de financiamento deste crime aqui no Brasil, quando recebe, de certa forma, tributação especial. Só o ano passado, há 2 anos, o tal do Michel Temer mandou um projeto para cá e foi uma vergonha, onde foi aprovada aqui uma tributação especial de renúncia de 40 bilhões para essa exploradora. A Shell é mais beneficiada. Então você beneficia com a tributação e ainda entrega os postos de petróleo, nossas riquezas. É uma coisa que não tem explicação, é uma contabilidade que não fecha nunca. E quem paga isso é sempre o pobre povo brasileiro. E se pudesse, né, essas riquezas nossas todas seriam roubadas, principalmente também o sol, que é o grande reator, o país da fotossíntese, né, o país do sol, da terra, da água. E falando nisso, porque há reações. A sociedade brasileira não está gostando do que está acontecendo. Tá? Esse mês de agosto, Brasília, por ser capital do povo brasileiro, recebe 3 grandes manifestações. Dia 12, a Marcha das Mulheres Indígenas, 2.000 mulheres. Dia 13 é uma manifestação nacional, né? O Brasil inteiro vai participar de uma paralisação nacional dos educadores, convocada pela Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação. Todos os sindicatos de professores e de educadores vão estar envolvidos nesse processo. Então, dia 13 é uma manifestação nacional. E dia 14 está sendo prevista aqui para Brasília 100.000 mulheres do campo e da floresta na Marcha das Margaridas, que a gente lembra da grande Margarida Alves. O senhor sempre participa gosta de participar dessas manifestações. Aí a gente pode começar falando da marcha indígena, né? Das mulheres indígenas. Eu sou filho da luta, toda a minha caminhada política tem suas raízes no movimento sindical, no movimento da igreja progressista, então jamais poderei renunciar à minha história. E eu aproveito esse momento para me solidarizar com os índios do meu país, esse povo que já estava aqui quando os portugueses chegaram e que hoje é tão massacrado, como o
o que está acontecendo nos últimos dias, com a agressividade que nós tivemos há poucos dias aqui no norte do país, quando ao amanhecer do dia, infelizmente, os exploradores invadem espaços indígenas e assassinam pessoas humildes, caciques humildes. E nós estamos solidários, e é por isso que no dia 12 estamos aqui abraçando indígenas para exatamente reafirmar o nosso compromisso com essa nação brasileira e com esta nação indígena que tem que ser respeitada. No dia 13, nós esperamos que a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, a CNTE, consiga mobilizar o que tem de mais belo na humanidade, que é o seu direito à educação, que está sendo agredida de uma forma jamais imaginada, de uma forma debochada. E nós somos solidários, porque somos filhos também da educação pública. Estudei a minha vida inteira em colégios públicos, me formei na Universidade Pública do meu estado, do Piauí, e quando vejo o que está acontecendo com a educação pública do meu país, me dá uma tristeza muito grande da maldade que ora fazem com a nossa nação. E no dia 14, abraçar com muita alegria as minhas lindas Margaridas, que são essas mulheres valentes, solidária Margarida Alves, que tem esse papel de todos os anos fazer sua atividade nos estados e fazer aqui também em Brasília, onde nós estaremos no meio delas, reafirmando as suas pautas, caminhando com elas, porque são essas nossas maravilhosas Margaridas que chamam a atenção do povo brasileiro para o que está acontecendo no campo, na floresta, com todos os homens e mulheres, mas um destaque muito especial para as mulheres, que têm, dessa forma corajosa, a oportunidade de chamar a atenção das suas lutas, que são também as nossas lutas. É bom lembrar que no comando dessa marcha de 100 mil mulheres está a Mazé, que é amiga do senhor, né, lá do Piauí, Mazé. Mas é uma das lideranças que é um orgulho para nós do estado do Piauí. Ela hoje é dirigente da CONTAG, ela é de uma cidadinha chamada Batalha do Piauí, é do movimento sindical, e é uma liderança respeitadíssima, e eu tenho um orgulho muito grande da amizade desta menina que tem se desenvolvido, destacado bastante na luta das mulheres do país. E com muito orgulho, né, filha do meu estado do Piauí. Um beijo, Mazezinha, você é uma pessoa muito especial. E a Mazé, estou esperando ela para fazer uma entrevista com ela também. Pena que está com a mãe um pouco passando mal, num momento meio triste da vida dela, mas ela vai estar com muita garra, e como sempre, nessa marcha das mulheres. E a gente lembrando que Margarida Alves, né, deputado, era uma líder camponesa que foi assassinada brutalmente por ser essa liderança, né, mulher liderança no Brasil, na Paraíba. E como que o senhor vê isso, né? E até hoje ainda as nossas lideranças do campo ainda continuam sendo assassinadas. O senhor falou agora mesmo de um cacique, né? Como que o senhor vê, quando é que vai parar essa violência no Brasil, né? Um país tão belo como esse. Olha, a Margarida Alves sintetiza o sofrimento do Chico Mendes no Acre, do padre Josino, que foi brutalmente também assassinado, da irmã Dorothy. Então, são pessoas que todos os dias são assassinados e assassinadas, né? Homens e mulheres assassinados e mulheres assassinadas em vários lugares dessa nação. Porque é a velha luta cruel do opressor querendo se apropriar da força de trabalho dos mais humildes. Isso é uma questão muito triste. São as pessoas que tentam, a qualquer custo, roubar esta coisa maravilhosa que é a natureza, a terra que Deus deixou, e chega alguém e diz, essa terra é minha, assim, tenta invadir de qualquer jeito, tomar a terra, né? Que nunca às vezes plantou lá um pé de feijão, mas chega um certo momento que diz que as terras são suas. E aí começa essa matança de índios, de padres, de freiras, de trabalhadores, de ambientalistas, enfim. Essa é uma guerra permanente e é um país que, infelizmente, tem muito sangue derramado. Isso é muito triste. E o que é mais triste, que derramam o sangue e muitos que estão no poder ficam aí lá exatamente do opressor, de quem tem as mãos sujas de sangue, e nem o que está acontecendo agora com agressividade contra os índios.
Deputado, vem agora, né, ao segundo turno, a votação da reforma da Previdência. Vamos voltar aqui para o Congresso. O senhor vai estar no plenário daqui a pouco. Qual a perspectiva de melhorar essa reforma da Previdência? É possível? Se é possível isso? Né? Eu não tenho esperanças mais nesse segundo turno. Minha esperança era no primeiro turno. Nós sofremos uma grande derrota, o povo brasileiro sofreu essa grande derrota. E agora nós vamos para tentar reduzir um ou outro dano. Nós estamos fazendo um esforço aí de trabalhar uns 2 ou 3 destaques, como a questão da pensão, quando uma pessoa que tem uma pensão do seu marido, ou o marido da sua esposa, praticamente está tendo uma redução de 60% do seu sustento, quando este modelo que ficou na redação do primeiro turno se for mantido. Isso é uma progressividade, é uma coisa difícil da gente compreender. Nós temos ainda alguma questão para resolver sobre a questão do BPC, que foi mal resolvido. Nós temos a violência de melhorar um artigo que trata sobre aposentadoria de trabalhadores rurais, que diz que tiraram e não tiraram. Então nós pegamos 3 ou 4 destaques para ver se consegue negociar e sensibilizar aí os membros do partido do governo, que hoje tem maioria absoluta, aprovou aqui com mais de 370 votos. Então eu não preciso aqui, a gente agora está inventando nada, 379 votos, 380 votos praticamente. Então já mostraram que tem força para poder passar o trator aqui em cima do povo brasileiro. Eu só espero que o povo brasileiro acorde e veja o erro cometido em 2018, quando mandou para este Congresso e para o Executivo deste país um pacote de tanta maldade. Você acha que é possível reverter alguma coisa com a reforma da Previdência, que vai entrar em pauta depois da reforma da Previdência, a reforma tributária, aliás? Essa caixa de maldade contra os trabalhadores. A gente ter uma caixa de maldade agora para pegar os ricos do Brasil, e será possível? O andar de cima nunca será tributado. O andar de cima financia quem vota as leis aqui nesse parlamento. Eu tenho vários projetos nessa área. Meus projetos todos é para tributar a grande fortuna, é para tributar quem tem automotores aquáticos e aéreos, porque é uma coisa inexplicável. Quem tem uma moto ou um Fiatzinho é tributado, e quem tem uma barca de luxo, quem tem um helicóptero, um jatinho particular, não ser tributado. Isso não é de minha cabeça. É retirar coisa, de quem tem para dar para quem não tem. Né? Esse é o modelo. E agora, com o governo, com este olhar rentista, já mostrou claro o que aconteceu com a reforma da Previdência, prejudicando praticamente quem ganha até 2 salários mínimos e protegendo a grande elite deste país, né, os privilegiados. Não será diferente na reforma tributária. Eu quero uma reforma tributária, mas eu quero uma reforma tributária justa. Quando alguém diz, mas você defende a reforma, eu defendo a reforma que tribute os grandes, mas eu não posso defender uma reforma que privilegia os grandes. Então eu não sou a favor de qualquer reforma. Quando diz, mas a Dilma, o Lula, era a favor da reforma da Previdência, eu também sou. Eu não sou a favor dessa reforma que foi feita. Da reforma da Previdência, todo mundo sabe que é preciso fazer de quando em vez de uma reforma. Mas uma reforma que prejudique quem já tem tanto, não quem tem tão pouco. Então as pessoas tentam confundir de qualquer jeito a gente falar de reforma. Eu sou autor de vários projetos sobre tributação, mas os meus projetos eu não tenho grandes ilusões que eles andem aqui nesta casa, né? Mas vou estar lutando para incluir a questão do imposto de renda, que é uma maldade. Hoje quem ganha até 5 salários mínimos não tem sentido nenhum está pagando uma tributação em imposto de renda superior a quem ganha 80 salários mínimos. É um negócio assim que não tem sentido. É uma coisa que os lucros e dividendos de um empresário não são tributados. Mas a participação nos lucros de um empregado é tributada. Mas como é que você justifica isso? Quer dizer, só a tributação dos lucros e dividendos em 10 anos daria 1 bilhão e 300 milhões de reais, conforme dados do próprio governo. Foi um benefício que Fernando Henrique Cardoso deu em 95 para o grande empresariado desse país. Nós não conseguimos reverter isso do governo Lula, porque a gente era minoria aqui nesta casa, e agora eles trazem reformas sem incluir isso novamente.
Então é uma coisa difícil, porque tributar empresário é bobagem. Ninguém tributa empresário, porque você tributa o empresário, ele joga o tributo na planilha de quem vai comprar o seu produto. Então, não tributa. Mas tributar, aliás, me permita, tributar empresário, tributar a empresa. Nós não temos que tributar a empresa. Agora, o lucro do empresário, da pessoa física, aquilo que ele da sua conta, poderia ser tributado. Nem isso não faz. É um negócio assim, maluco o que acontece nesse país. Então, é isso que eu estou aqui incomodado, não é? Nós vamos continuar lutando, mas com esse parlamento que tem aqui, eu tenho medo que no final a reforma tributária prejudique mais quem já é tão prejudicado do que quem já é tão beneficiado. Tem um projeto seu que eu sempre cito, que é esse que institui PVA para helicópteros, barcas de lazer, né, e iates. Aí eu cito, por exemplo, um trabalhador que compra uma motocicleta 125 cilindradas para entregar pizza, sustentar a família, paga PVA. Perfeito. E o Neymar chega com aquele helicóptero dele de 45 milhões para treinar lá na seleção brasileira e não paga PVA. Não paga. Quer dizer, tem projetos dessa? Seu projeto tinha que ser aprovado. É um absurdo, né? Tirar o IPVA da motinha 125 cilindradas e colocar no helicóptero do Neymar. Lamentavelmente, o país é assim. O país ele é hoje organizado 24 horas para o andar de baixo pagar no tributo da motozinha 125 cilindrada, pagar na compra do quilo de feijão, pagar na lata de óleo de soja ou de milho que você compra, os impostos para segurar a grande elite brasileira. E cada vez mais isenta a grande elite brasileira. É uma coisa assim, sem sentido. Cada vez que a gente se aprofunda sobre o modelo tributário no país, a gente aumenta a indignação. E é por isso que a gente compreende, porque a gente tem tantos ricos, bilionários no Brasil, com tantos pobres, que o presidente Lula e a presidente Dilma começou a reduzir esta pobreza. Mas exatamente por conta disso foram tão perseguidos pela grande elite desse país. Está sequestrado. Está sequestrado, um preso político, porque ousou estender a mão aos mais humildes, como todos aqueles e aquelas que fizeram no país, no mundo inteiro, não é só no Brasil. Aliás, se você pegar Jesus Cristo, né? Jesus Cristo foi crucificado porque fez uma opção pelos pobres. Então, Jesus é o maior exemplo, né? Então, é por estar na Bíblia, que o homem seja a imagem de Deus, né? Que, às vezes tem que compreender qual é a imagem que ele diz, é a imagem do sofrimento. Aqueles que fazem a opção pelos pobres pagam exatamente com a sua própria vida a questão da condução da grande elite do mundo, que não é de agora, antes de Jesus Cristo, né? A grande elite nunca aceitou os humildes ter espaço. Escravizava, e tem ainda hoje quem defenda que tem que voltar à escravidão. E ela existe na prática, né? Quando você tira o direito trabalhista de uma pessoa que, para produzir o pão de cada dia, através de um trabalho intermitente, tem que se humilhar para poder trabalhar sem garantia nenhuma. Isso é uma forma de escravidão moderna, que é uma vergonha que ela exista, mas é imposto exatamente por quem já tem tanto. Bem, eu tenho que agradecer aqui ao pessoal do PT, né, da liderança, esse espaço aqui, esse estúdio do Partido dos Trabalhadores, mas nós estamos linkados aí na página do deputado, né, Assis Carvalho, no programa também Brasília Notícias e outras páginas também aí que o João ali, que sabe dizer melhor, a gente tem que agradecer muito o pessoal que trabalha aqui no Partido dos Trabalhadores. A última pergunta, então, para a gente concluir, deputado, o PT está lançando um plano de geração de emprego e renda para o Brasil, né? Uma proposta, esse momento de desemprego e causa aflição nas famílias, né? A gente falando em família, defender a família, mas sem gerar emprego e renda fica meio complicado, né? É muito difícil. Eu tenho agora, com esse meu mandato, eu vou para o 4º mandato, Deus ajudando que eu conclua, serão 16 anos de mandato parlamentar. Tive a felicidade de ter o meu primeiro mandato como deputado estadual, no auge do governo Lula. E tive aí mais 2 mandatos depois desse, parte com a presidente Dilma. E jamais tinha visto no meu estado tantas pessoas voltando a estender a mão pedindo uma esmola. E pedir uma esmola de forma literal.
uma pessoa num semáforo pedindo uma esmola, pelo amor de Deus, uma cena que a gente não via mais. Na porta das igrejas, onde a gente via aquele mundo de gente dormindo na calçada, com papelão, pedindo uma esmola, mas o presidente Lula organizou uma rede de proteção social e essa rede conseguiu tirar, através do Sistema Único de Assistência Social, que é o SUAS, essas pessoas das calçadas, dos semáforos. Essas pessoas estão retornando. Isso é uma posição de anticristo, isso é uma posição de alguém que literalmente segue o demônio, alguém que sente felicidade em ver o outro sofrer, pedir uma esmola, pelo amor de Deus. Usou da igreja, né, e faz o contrário. Tem muitos que usam a igreja, infelizmente, é uma vergonha. Mas o pior do que tudo isso, hoje é o desempregado desiludido. Ele bate tantas portas, tem uma hora que ele fica desiludido, não pede mais, não vai mais, fica em casa, se entrega. A quantidade de pessoas que eu, nesse 4º mandato, jamais recebi, a quantidade me dá pena, mas você não sabe nem o que diz, pedindo para encontrar um emprego, mas onde, minha Nossa Senhora? Porque o problema do emprego é quando a economia se desenvolve. Se a economia está regredindo, não tem, a gente não sabe o que faz, a gente fica com a mão na cabeça. E muitas vezes, essa pessoa acha que a gente tem o poder de resolver o problema dele ou dela, né? É uma coisa muito dolorosa. E a gente fica inquieto, eu sofro muito com isso, porque a gente que vive nos seres mais humildes, a gente assim, vivendo aquilo na carne, a gente vive aquilo na alma, mas é muito difícil. E a gente olha para frente e não vê um horizonte. Cada vez mais é a certeza, com esse governo que está aí, de piorar, um dia pior do que o outro. Porque o governo federal é o indutor da economia. E o governo, com as suas maldades, as suas imbecilidades, piorando o país, reduzindo cada vez mais essa massa de desempregos. E a gente apresenta alternativas, pelo menos para dialogar com a sociedade, para ir educando a sociedade, para ver se daqui a 2 anos, com as novas eleições nos municípios, a gente comece a dar um recado e daqui a 4 anos a gente devolva este país aos brasileiros e brasileiras. Estou nessa torcida, estamos trabalhando para isso, deputado. Nós agradecemos muito, né, a sua presença aqui no estúdio, nessa correria do senhor. Um recado final seu, então, para quem está na web e acompanhando a gente. Que a gente não pode perder a esperança. Se a gente perder a esperança, tudo que os opressores querem. Então, neste momento, é a nossa luta em defesa do fim da prisão política do presidente Lula e um termos que temos que manter vivo todos os dias. Ninguém solta a mão de ninguém. Vamos juntos continuar lutando, porque um seguidor de Cristo como nós somos, e foi aquilo que ele mais nos ensinou, nunca pode perder a esperança. Porque quando você perde a esperança, você morreu antecipadamente. Bem, ao deputado eu já agradeci aqui pela presença, agora agradeço você também pela sua audiência e espero que você compartilhe esse programa com seus amigos para a gente aumentar essa rede de audiência, né? E ter mais, aumentar essa nossa voz da esperança por um Brasil bem melhor, como a gente merece. Nós merecemos, afinal, uma vida melhor. Muito obrigado pela sua audiência e tchau, tchau.